Muita gente fala que consórcio é tudo igual. E eu vou te provar na prática que consórcio não é tudo igual. Tem diferença sim de administradora para administradora e tem pontos que vão te favorecer. Lembrando, sempre que a gente entra em um consórcio, nós estamos contratando uma linha de crédito. Essa linha de crédito é uma compra planejada. Por quê? Porque eu não tenho esse recurso de imediato. Eu vou ter ele no futuro, somente no momento da minha contemplação, seja por lance ou sorteio. Então, sempre que a gente adquire um consórcio, você obrigatoriamente precisa pensar na sua contemplação, que é o que de fato vai tornar realidade esse seu objetivo, seja a compra de um automóvel, de um imóvel ou até mesmo de um serviço. Pois bem, trouxe para a gente aqui um exemplo de um consórcio de automóvel e eu quero desmistificar algumas coisas e mostrar o quão bom é esse negócio aqui. Vamos lá, eu trouxe aqui para a gente analisar uma carta de crédito de 37.713,60. Esse grupo já está em andamento, ele não é um grupo novo. Esse grupo tinha um prazo inicial lá de 60 meses, já se passaram 15 assembleias e restam ainda 45 assembleias. Outro ponto importante, esse grupo tem uma capacidade de 5.000 participantes. E aí você pode pensar, nossa, mas é muita gente, como é que eu vou ser contemplado no meio de tanta gente? Bom, a gente precisa entender 2 pontos aqui. Quantas pessoas de fato tem nesse grupo e por que é que esses grupos têm essa quantidade de vagas. A gente teve uma mudança aí na composição dos grupos pelo Banco Central, onde ele não permite mais a substituição das cotas excluídas. Isso é muito ruim, porque à medida que eu tenho pessoas que entraram no grupo vão saindo, eu não consigo repor isso, o saldo, né, o fundo comum desse grupo vai diminuindo e eu vou tendo cada vez menos contemplações. Então, qual foi a forma que as administradoras encontraram para resolver esse problema? Eles aumentaram as capacidades desses grupos, já entendendo que eu vou ter cada vez menos pessoas contribuindo, né? Aliás, vou ter pessoas saindo e eu não vou conseguir repor. Então eu aumento a capacidade para não sofrer com isso. Mas na prática, a administradora não está visando fechar todas essas vagas. Um outro ponto importante aqui que contribui e muito para a saúde financeira desse grupo é que o Santander ele tem análise de crédito antes da adesão do consórcio. Ou seja, a maioria das administradoras, você contrata o consórcio, é tudo lindo, você pode entrar, mas a análise de crédito só acontece na contemplação, que é onde muitas pessoas têm uma surpresa negativa. Pô, mas eu vinha pagando e agora não aprovou. Pois é, a análise é só lá na frente. Então o Santander ele faz essa análise antes. E muitas vezes ele limita, a pessoa quer fazer um consórcio maior, mas ele diz que não. O máximo que você tem aprovado aqui é isso, já avisando a contemplação. Ou seja, isso faz com que as pessoas assumam compromissos financeiros de acordo com a sua disponibilidade de caixa. Ou seja, se eu já faço essa análise antes, eu vou ter nesses grupos um grupo mais seleto, que paga suas contas regularmente em dia. E aí, reparem aqui comigo. Neste exemplo que eu trouxe aqui pra gente, tem uma parcela inicial sem seguro de R$ 1.099, calculada em cima do prazo que ainda resta, 45 meses, para esse crédito de 37 mil. O quão difícil será que é ser contemplado nesse consórcio? Vamos olhar na prática, sem historinha. Olha só. A média de lance desse consórcio, desse grupo de consórcio, está aqui. Essa linha vermelha, ela mostra o lance livre. E, obviamente, ele sempre vai ser mais alto, porque são aquelas pessoas que têm urgência, que têm pressa em ser contempladas. Então, elas acabam dispondo de recursos, de mais recursos para acelerar esse processo. O que a gente precisa olhar são as linhas de baixo. Essa pontilhada mostra o meu lance médio. Então, ela faz um cálculo de todos os lances e qual foi a média de lance. E essa linha azul mostra sempre o meu menor lance. E aqui eu tenho um histórico dos últimos 6 meses. Quando a gente olha, a gente vê lá em setembro, né? Meu menor lance era 61, meu maior lance 63, meu lance médio ali também na faixa de 62, 63%. Esse movimento foi aumentando e o que a gente precisa entender é aqui. O lance médio ele foi diminuindo para 63, o meu menor lance 60, lá em outubro. E em novembro, olha o que aconteceu em novembro. O meu lance médio caiu para 56% e o meu menor lance para 36%. Já fica a dica, hein? Novembro é um excelente mês para quem quer contemplar o seu consórcio. Em novembro e janeiro a gente vê um movimento muito drástico. Novembro, dezembro e janeiro, né? A média dos lances reduzirem. Então é um mês muito oportuno para quem visa a sua contemplação. Em dezembro esse lance chegou a 30%, ou seja, as pessoas conseguiram contemplar, parte dessas pessoas, somente com o lance embutido. Em janeiro a gente teve 36% e em fevereiro 41%. Essa linha não é fixa, ela vai oscilar, obviamente. Mas o que a gente precisa olhar aqui? Se a gente traçar uma linha reta aqui de setembro para fevereiro, a gente teve praticamente 20 pontos percentuais de queda nesse meu menor lance. Qual que é a tendência para os próximos 6 meses? É que esse lance continue diminuindo, esse meu lance médio, e se mantendo aí, o meu menor lance, na verdade, na faixa aí dos 30%, 40%. E o meu lance médio comece a andar muito próximo dessa linha.
Ou seja, se você tem um pouquinho de recurso financeiro, você consegue acelerar a sua contemplação nesse grupo. E aí o que eu falei lá da saúde financeira, da gente entender caixa, a gente precisa entender o volume de contemplações que esse grupo vem tendo aí nos últimos meses. Em setembro, esse grupo contemplou 23 pessoas, sendo 22 por sorteio, e uma por sorteio e 22 por lance. Isso foi mantendo, né? Aqui em outubro foram 20 por lance, em novembro 21 por lance, em dezembro 19 por lance, em janeiro 18, e olhem o mês de fevereiro. Em fevereiro nós tivemos 28 pessoas contempladas por lance, mais uma de sorteio, foram quase 30 contemplações em um único mês. E, para a gente ter clareza no que isso representa, a gente vai simular dois cenários aqui. O primeiro, olhando somente esse lance que contemplou com 30%, e vamos imaginar aqui um lance de 41%. Então, vamos simular esse lance para a gente ver na prática, né? Bom, para a gente chegar em 41, se eu vou usar 30% da carta, eu vou precisar dispor aqui de mais 11% de lance de recurso próprio. Ou seja, você precisaria ter um lance de 4.998, mais os 30% do lance embutido. Vamos simular para ver como é que fica? Olha só, você teria um crédito líquido para a utilização pós o lance embutido de 24.080, a sua parcela após a contemplação ficaria em 595 e você teria esse crédito de 24. Ah, mas 24 é muito pouco, eu precisava de um crédito um pouco maior, eu precisava de 50 mil, 75 mil. Isso é uma cota. Olha o saldo que esse grupo tem. Então você pode, nesse grupo, fazer mais consórcios, mais cotas, né? Fazer 2, 3, e com esse mesmo lance, ter grandes chances de contemplar esse consórcio. Vamos imaginar que a gente faça 3 cotas. Você vai investir aqui em torno de 15 mil reais para ter acesso a um crédito de 75 mil, com uma parcela mensal de 45 vezes de 1.500. Não tem negócio como esse. Você tem uma probabilidade de contemplação muito alta, uma parcela para o crédito que você está pegando extremamente boa e um prazo muito bom para pagamento. Se a gente for comparar no financiamento aqui, você pagaria praticamente o dobro dessa condição. Então, de novo, consórcio não é tudo igual. Consórcio é negócio e você precisa ter acesso a esse tipo de informação para poder tomar a sua melhor decisão. Se você tem gostado disso, tem interesse, quer entender cada vez mais, chama um dos nossos especialistas aqui, que eles vão ter o maior prazer em te atender e te mostrar oportunidades reais como esta para que você possa realizar os seus objetivos.